A terceira questão da prova, questão AC, pedia a análise do termo lhe, do pronome lhe, na seguinte frase. Quando ele apareceu à porta, José Borges esfregou os olhos como para certificar-se que não era sonho e que efetivamente o colchoeiro ali lhe entrava pela sala. Era para explicar o uso e o efeito de sentido do pronome destacado lhe. O pronome lhe, nessa construção, tem o sentido de posse, tem o valor semântico de posse. Portanto, a frase em que ele está inserido é equivalente à frase: o colchoeiro ali entrava pela sala dele. É preciso notar que esse pronome oblíquo, que pode ser substituído pela expressão dele, refere-se ao antecedente José Borges, sujeito da forma verbal esfregou. Agora, as 5 questões referentes ao texto O Amanuense Belmiro, de Ciro dos Anjos. A primeira questão, questão BA, pedia o seguinte: era pedido ao candidato que aproximasse 2 passagens destacadas no fragmento a seguir. Eu ia, atento e presente, esse fragmento estava destacado, em busca de um bonde e de Jandira. Foi só ouvir uma sanfona, e aí as próximas frases: perdi o bonde, perdi o rumo e perdi Jandira. É preciso entender que a construção do sentido nesse fragmento se dá em se dá de 2 maneiras, vamos pensar assim. Primeiro, a apresentação da personagem que ia atenta e presente. E num segundo momento, a ideia de que essa personagem se perde, a ideia de que essa personagem está desorientada. Perder o bonde, perder o rumo, perder Jandira. Em primeiro lugar, portanto, nós temos uma ideia de oposição entre essas 2 passagens. Estar atento e presente e, num segundo momento, estar perdido. Contudo, como é preciso aproximá-las, é preciso verificar que há a ideia de gradação. Num primeiro momento, a personagem está atenta e presente, e num segundo momento, perde o bonde, expressão bastante literal, a personagem perde, ou seja, não consegue embarcar no bonde que havia planejado. Num segundo momento, acentua-se a ideia concreta dada pela expressão perdi o bonde, a ideia de perder o rumo amplia a ideia de perder o bonde e, finalmente, perder Jandira, em que a expressão alcança o sentido de perder uma pessoa, de perder um ente querido, exatamente porque se viu desorientado pela valsa que nós vamos comentar em outras questões. Então nós vimos nesse fragmento, além obviamente dessa ideia de oposição entre o primeiro e o segundo momento, mas evidentemente a ideia de gradação de uma personagem que está orientada, atenta, assertiva num primeiro momento e perdida num segundo momento. Na questão BB, que seria a 5ª questão da prova, era preciso classificar morfologicamente o termo elas e apontar a que termo se referia esse pronome. Evidentemente, o pronome pessoal do caso reto cumpre a função do sujeito, a função sintática do termo não era pedida, mas só conseguiria classificar morfologicamente o candidato que percebesse a função sintática do termo. Além disso, a questão 5 pedia que fosse apontado o termo a que se referia esse pronome. No trecho, fiquei rente do cego da sanfona, não sei se ouvindo as suas valsas ou se ouvindo outras valsas que elas, portanto, que as primeiras valsas, as suas, foram acordar na minha escassa memória musical. Ou seja, o termo elas se refere a suas valsas. Foram essas as responsáveis por acordar na escassa memória da personagem outras valsas, aquelas que estavam perdidas na memória da personagem. Na 6ª questão da prova, na chamada questão C de item A, no fragmento todo há uma sequência de fatos que dizem respeito ao tempo presente da personagem. Logo depois há uma frase que explicita a desconstrução desse tempo. Perguntava-se qual é essa frase e pedia-se ao candidato que justificasse sua escolha. Lendo o texto, eu ia atento e presente, portanto temos aí as afirmações referentes ao tempo presente, em busca de um bonde e de Jandira, aquela que foi perdida depois de ouvir as valsas. Foi só ouvir uma sanfona, essa também é uma ação presente, perdi o bonde, perdi o rumo e perdi Jandira. Essas são as ações presentes.
Fiquei rente do cego da sanfona, portanto ficou rente ao cego ouvindo as músicas. Não sei se ouvindo as suas valsas ou se ouvindo outras valsas. E aí abre-se a frase que vai apontar para o passado. Outras valsas que elas, as primeiras, foram acordar na minha escassa memória musical. A palavra memória abre o precedente para o passado da personagem, o momento passado da personagem. É importante observar que no segundo parágrafo, também curto, por isso vou ler na íntegra, depois o cego mudou de esquina e continuei a pé o caminho. São mais uma vez ações presentes, mas bem percebi que os passos me levavam, não para o cotidiano, e é evidente que a palavra cotidiano ainda se refere a ações presentes, mas para tempos mortos. A ideia de tempos mortos remete mais uma vez a tempos passados. As duas frases finais, portanto, a frase final do primeiro parágrafo e a frase final do segundo parágrafo poderiam ser utilizadas na resposta da questão. Finalmente, questões CB e CC. A sétima e oitava. A partir de elementos do texto, explique que sentido o protagonista nutre em relação ao passado. Era uma questão perigosa. O candidato precisava ficar atento. Certamente essa personagem tem algum encantamento pelo passado, essa personagem tem algum apreço pelo passado, mas não é possível dizer com tanta categoria, pelo fragmento de texto que se nos apresentou, se a personagem gosta demais desse passado ou se no passado estão lembranças que, apesar de amargas, foram revividas na personagem devido à audição das valsas. Respondemos, portanto, que a valsa possui uma conotação romântica. Portanto, o passado deve ser compreendido como igualmente romântico e relevante para a personagem. No fragmento que temos, não podemos saber exatamente o que ocorreu no passado dessa personagem, mas sabemos que ele é relevante e que ele é sugerido, que ele é trazido ao presente, esse passado é presentificado por meio das valsas. Na questão CC, a última, aponte uma semelhança relevante entre o tocador de sanfona e o protagonista. Caracterize-a e comente o efeito de sentido. Evidentemente, a característica comum ao tocador de sanfona e o protagonista é o fato de ambos estarem perdidos de alguma maneira. Evidentemente, o tocador de sanfona é cego e, portanto, está perdido, vamos arriscar dizer, em termos literais, não sabe, teoricamente, orientar-se no espaço devido à cegueira. A personagem que nos conta um encontro entre ela própria e o tocador de sanfona, num primeiro momento está atenta, essa personagem está atenta e presente, mas num segundo momento se vê, devido às valsas tocadas pelo sanfonista, essa personagem se vê perdida, se vê desorientada. Portanto, de uma certa forma, a desorientação, que no cego pode ser tomada no sentido literal e que no narrador pode ser tomada, de certa forma, no sentido literal, mas também no sentido figurado, no sentido conotativo e também no sentido denotativo, é exatamente a característica comum a essas duas personagens. De forma geral, a prova foi coerente, organizada e avaliava a capacidade de leitura e de argumentação do candidato. Uma prova que só merece elogios, que não merece uma vírgula de ressalva. Até logo, até a próxima resolução.